E assim aconteceu, Deus institui a Páscoa. E nós sabemos por boca de Paulo na carta aos Coríntios que Jesus é o Cordeiro Pascual. Vale ressaltar que também, quando João Batista, ele vê Jesus chegando nas águas do Rio Jordão para ser emergido por ele, quando ele contempla Jesus, ele olha para a multidão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, mas Jesus também é o Cordeiro que morreu há 2000 anos por mim e por você. E nesta manhã nós estamos em um culto de ceia, onde mais uma vez nós iremos pegar o pão que representa o corpo de Jesus moído na cruz. Nós vamos pegar o sumo da vide, que representa a renovação da aliança no seu sangue. E ao comermos o pão, ao bebermos o cálice, iremos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Vale também ressaltar, porque Jesus, dentro desta passagem, dentro deste capítulo, Jesus discursa um dos discursos mais duros que Ele trouxe no seu ministério. Jesus, Ele começa a ensinar, mas de repente chegam os fariseus e Jesus olha para eles, e Jesus olha e diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele diz: como pode ser tu sendo pão vivo? E aí ele começa a dizer: os seus pais comeram maná no deserto e morreram porque o maná do deserto era perecível, mas eu sou o maná que estava dentro da arca. Aí Jesus começa a dizer: aquele que comer da minha carne, aleluia, não beber do meu sangue, não pode ter vida em si. Eles começam a olhar para Jesus e dizem: esse homem é canibal, está dizendo, se não comermos da sua carne, se não bebermos do seu sangue, não podemos ter vida. Mas Jesus estava falando do pão, Jesus estava falando do sumo da vide, aleluia, porque Ele também é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: aquele que de mim se alimenta não terá fome. Mas Ele também disse para a mulher samaritana, quando se encontra com ela: se tu soubesses quem te pede de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. Aí ela olhou para Jesus e disse: oh, então me dá essa água, porque eu estou cansado desta vida, de vir buscar aqui em outro horário, porque eu sei que sou taxada diante das mulheres. Aí Jesus olha para a mulher e diz: aleluia, aleluia, aquele que eu der dessa água, esta água fará dentro de si um rio que jorra para a vida eterna. Aí de repente Jesus começa a se revelar para aquela mulher. E nesta manhã, você que está aqui, Jesus também quer se revelar para você de uma forma diferente. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, eu busquei vários textos, não consegui pregar. Eu falei: meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? De ontem à noite, eu comecei a me questionar: Senhor, o que eu vou pregar? Eu abri a Bíblia e não conseguia preparar nada. De repente o Espírito Santo soprou no meu ouvido: pega a revista da escola bíblica. E eu peguei para estudar a revista, porque eu ia dar aula. Quando eu abri a Bíblia, comecei a ler este texto do versículo 2, saltou aos meus olhos e diz: uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aí o Espírito Santo trouxe um tema ao meu coração, e o tema nesta manhã que nós vamos refletir é: o que motiva você a seguir Jesus? É os sinais ou o pão que Ele vos multiplica? Eu faço essa pergunta para você. O que tem te motivado a servir a Jesus? Jesus percebe que a multidão está com fome. O texto é claro em dizer isso. Mas Jesus percebe também que muitos que estavam ali porque os sinais eram operados através das suas mãos. E hoje em dia é o retrato da igreja do século XXI. Tem muitos que estão pelos sinais que Jesus opera. Tem muitos que estão na presença do Senhor pelo pão que Ele multiplica. Não estamos porque entendemos que Ele é o Filho de Deus. Isso é muito sério. Jesus percebe isso. Jesus está nessa manhã sondando o seu coração, e está me perguntando e te perguntando: o que tem te motivado a segui-lo? Quais são as suas motivações? O que tem feito você vir? Será que você só vem porque você precisa que uma porta se abra? Será que você só vem porque você precisa de uma cura? Eu disse na escola bíblica, eu disse que o verdadeiro cego não é aquele que não vê, mas aquele que não quer enxergar. Irmãos, não estou criticando aqui o que te motiva, mas você precisa entender que o seu motivo maior é
Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque quando eu tiro o foco de Jesus, irmãos, eu vou sucumbir, eu vou afundar. Lembra da passagem de Pedro, quando Jesus, diante do mar bravio, ele começa a andar sobre as águas, e de repente os discípulos percebem que tem um fantasma andando sobre as águas. Desculpa, não é fantasma, é só para você acordar, é Jesus andando sobre as águas. Os discípulos estão preocupados, o barco vai a pique, o barco vai afundar. Ei, entenda uma coisa nesta manhã, de uma vez por todas: se Jesus está no seu barco, ainda que Satanás se levante no inferno, o seu barco não vai afundar. Aleluia. Ele começa a andar sobre as águas, e de repente os discípulos dizem: é um fantasma que está andando sobre as águas. E de repente alguém grita: quem é? Aí Jesus disse: não tem mais, sou eu. Aí levanta Pedro: Pedro. Aí Pedro se levanta e diz: se és tu, mestre, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus, olhando para ele, diz: vem, Pedro, eu sei que você tem coragem, eu sei que você é destemido. Aí Pedro começa a andar sobre as águas, ele começa olhando para Jesus, olhando para Jesus. Quando eu olho para Jesus, irmãos, eu esqueço os problemas, eu esqueço as dificuldades, eu esqueço se o meu irmão está pecando, eu esqueço se o meu irmão está errando. Quando eu olho para Jesus, eu vou chegar no alvo, e Satanás sabe disso, porque a Bíblia diz que ele não é onisciente como Deus, mas ele deduz: se eu entrar nesse corredor, eu vou chegar lá no fundo da igreja. Aí ele começa a entrar no meio, para fazer você desviar do caminho. Ei, Jesus está aqui nesta manhã dizendo: independente do que aconteça no seu barco, não tire os olhos de mim. Aleluia. E de repente Pedro começa a andar, ele começa a andar, mas quando chega perto de Jesus, ele tira o foco de Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando nesta manhã, eu não sei qual é a adversidade que você entrou por essas portas, questionando a Deus e dizendo: Senhor, até quando isso vai continuar acontecendo? Eu não sei quais são os seus problemas, mas eu quero te lembrar nesta manhã que o Deus que te chamou dentre as trevas para a sua preciosa luz, Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele conhece as suas debilidades, Ele conhece as suas fragilidades, Ele conhece o que você precisa, Ele conhece o que você necessita. Mas nesta manhã Ele está dizendo: ei, não tire os olhos de mim, continue olhando para mim, continue focando em mim. Aleluia, porque em mim você não vai afundar. E de repente Pedro tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. Ele diz: Senhor, socorre-me. Jesus estende a mão, levanta e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, o que tem te motivado a seguir a Jesus? Para com esse negócio: eu só vou se fulano de tal me ligar, eu só vou se fulano de tal me ajudar. Não, quem tem que ser a sua motivação é Jesus, não é um homem infalível. Aleluia. Que tem que ser a motivação para você estar aqui não é os sinais, não é o pão que Jesus multiplica, mas é aquilo que Ele já fez lá no Calvário, quando Ele disse: tetelestai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. A Bíblia diz que Jesus